Olá, eu sou Adriana Guimarães, a fundadora da agência Adrimorgui. Adrimorgui é uma agência de comunicação e estratégia. É uma agência pequena em sua estrutura, por isso nós somos uma agência boutique. E assim, a Adrimorgui quer permanecer uma agência boutique, que está próxima ao seu cliente do início ao fim. Mas a gente é uma agência pequena em estrutura, mas a gente é uma grande agência. E a gente vê os nossos clientes como grandes clientes. Clientes que a gente consegue atender e consegue ter um serviço de qualidade, um serviço que grandes empresas geralmente fazem, mas esses clientes que vêm a necessidade de um serviço profissional de comunicação, mas em sua estrutura são pequenas empresas, médias empresas ou a própria pessoa mesmo é o seu comercial, o seu negócio. Nós prestamos serviços tanto pontuais como mensal. Depende da necessidade do nosso cliente, do que o cliente tem buscado e do que vai solucionar o seu problema. Agregar valor, construir diferenciais, estar presente onde o público-alvo está e se comunicar com ele. Então, é um serviço que vai chamar a atenção e vai dar visibilidade à marca, a percepção de valor da marca perante o público-alvo. E com isso, vai ligar diretamente ao lucro, à venda, ao consumo daquele público-alvo com a marca do nosso cliente. É o benefício de ser lembrado, ter percepção de valor perante os concorrentes e causar expectativa. Então, se você está vendo esse vídeo, é porque você tem interesse em saber sobre os nossos serviços, conhecer os nossos serviços, como que ele funciona, entender como que é esse processo. Então esse vídeo ele vai ser dividido por etapas, começando com a etapa que está nessa página dos nossos serviços com planejamento estratégico de comunicação, seguindo com branding e finalizando com design de comunicação. Então se você não quer saber sobre todos esses serviços, você pode antecipar, adiantar o vídeo para a parte que você tem interesse em saber. Nós vamos deixar na descrição em qual minuto vai estar qual serviço, sobre qual serviço nós vamos estar falando. Depois de cada serviço, a gente falar um pouquinho sobre ele, nós também vamos deixar como nós procedemos quando você entra em contato com a gente querendo uma proposta comercial, ok? Então, vamos começar. Aqui no nosso site a gente começa falando dos nossos serviços, que são meios que nós podemos ajudar você e sua empresa a estar na percepção de valor do cliente. Esses são os meios, os nossos serviços são como você vai chegar nessa percepção de valor, tá? Chegar a ter essa percepção de valor. Então no site está lá, Planejamento Estratégico de Comunicação. Então você pode querer um planejamento anual ou semestral ou para uma campanha específica. Tá? Então a gente pode contribuir com esses três tipos, vamos dizer assim. E aí a gente tem a opção, a gente é como uma assessoria, uma consultoria. A gente pode fazer o planejamento e seu departamento de marketing colocar em prática, ou a gente pode fazer o planejamento e também colocar a mão na massa, fazer ele funcionar, fazer a ação dele, tá? Então a gente tem as opções de somente o plano e a ação, e a gente tem aquele planejamento para o social, que é um planejamento só para essa parte de mídias sociais, tá? Só para essa parte de internet. Então a gente tem só esse planejamento e também tem ele com a execução de layouts, templates, os cards e, enfim, a colocar ele, a te ajudar a colocar ele em ação com a linguagem que a gente pensou, com o que foi planejado, com o que foi
com as estratégias que foram definidas. Então a gente costuma dizer que o planejamento é a direção do seu negócio. No site está lá, que a gente tem a etapa do objetivo e imersão. Partimos da imersão com a empresa, investigando e identificando o seu momento e qual o seu objetivo, onde ela quer chegar. Aqui a gente vai estar junto com a empresa, conversando, investigando, sabendo, usando métodos, que podem ser alguns Canvas, pode ser SWOT, a gente vai definir de acordo com a empresa, né? Então a gente vai ver esse objetivo e fazer essa imersão. Depois a gente vai para a parte de pesquisa. Tá? A gente trabalha, aqui tem investigação do mercado e análise de tendência, trazendo resposta que o negócio precisa para manter maior assertividade e soluções inovadoras. Então aqui o projeto vai ser customizado. Então aqui a gente vai definir qual é a pesquisa que o nosso cliente precisa. A gente não trabalha com pesquisa em profundidade, nem focus group. Isso é, digamos, uma pesquisa bem expansiva. Existem empresas, né, que fazem isso, são especialistas nesse tipo de pesquisa. As pesquisas que a gente usa é Desk Search, etnografia, Survey, etnográfica. São essas as pesquisas que a gente costuma fazer para os nossos clientes. Aí tem a parte do diagnóstico. O diagnóstico ele vai estar ligado junto com a estratégia, né? No diagnóstico é a parte que a gente costuma dizer que esse é um processo da terapia da empresa. Então a gente busca compreender como ela é e como ela é percebida para dar sequência, né? Daí a gente vai diagnosticar o que ela vai precisar. Por exemplo, ela vai precisar mudar algo, ou ela vai precisar de uma campanha, né? Aqui que a gente vai analisar e interpretar. E aí a gente vai passar para a parte da estratégia, né? Que é partindo da cultura da empresa, quem sabe definindo algum arquétipo para a identidade dela. E aí a gente vai propor as estratégias e soluções que vai guiar na direção dela, no seu próprio caminho. Mas aqui a gente vai precisar também saber qual é a verba que o cliente tem para aplicar essa estratégia. A gente precisa saber quanto que ele vai dispor para isso, porque a gente precisa fazer uma estratégia que caiba no bolso do nosso cliente, fazer uma estratégia, um planejamento que ele realmente vai aplicar e vai ver o resultado. Porque não adianta a gente fazer só o planejamento e guardar na gaveta, não fazer, não aplicar, porque assim ele não vai ter o resultado. E vai ficar chateado, vai dizer que a comunicação não funciona, a publicidade não funciona, e não é bem assim. Então, a gente tem isso, e para o social cabe essas etapas também, né? A gente tem essa parte de imersão, cenário, benchmark, tendência, a gente vê as manifestações do momento, porque o digital é muito rápido. A gente faz a pesquisa Survey ou Friends Insights, então para ver como que o target está se relacionando com a marca, com a categoria ou com determinada tendência que diz respeito à marca do nosso cliente. Então ali a gente vai fazer a estratégia também. Então o cliente vai ter a sua missão digital, vai saber em que territórios ele vai abordar, o que ele vai falar, o conteúdo, em quais canais ele precisa estar, as sazonalidades que diz respeito à marca dele, né? Então vai ter toda a brand persona dele, né? O tom de voz. Então tudo isso a gente vai definir no planejamento. E também algo que é muito importante é avaliar isso, né? Então a gente vai definir as metas e os KPIs para poder avaliar, mensurar como está sendo a ação, o planejamento para esse social, ok? Agora vamos comentar um pouquinho sobre o serviço de brand, né? O brand, ele é gestão, então fique claro que o branding é gestão e tem várias etapas, ela não fica só na parte da divulgação, da comunicação, tá?
é todo o interno da empresa também. E aqui a gente trabalha com essa parte de comunicação e design, mas o branding ele precisa ser contínuo. Então aqui a gente costuma dizer que o branding é a gente dá a marca com vida e inteligente. Está no nosso site, estou olhando aqui para ele. Então nós temos aqui construção de novas marcas ou marcas existentes. Então tanto um cliente que já existe há um bom tempo pode fazer o serviço de branding, pode pedir por esse serviço, como aquele que está começando. Tá? O projeto ele vai ser diferente um pouquinho um para o outro, mas existe essa possibilidade. Então, nós desenvolvemos a cultura da empresa, seguindo com a estratégia da marca. Então, ela vai ter posicionamento, identificação de diferenciais, DNA. A gente pode trabalhar com o redesign da identidade visual ou o design da identidade visual, caso esse cliente não tenha. Então, como identidade visual, nós temos um post no nosso blog que fala dessa diferença de branding, identidade visual e marca. É bem interessante, se você quiser saber, acessar o nosso blog, eu vou deixar também o link desse post. Mas é importante entender que identidade visual, ele não é branding, ele faz parte do branding, ok? E aí, a empresa vai ter a marca, e aí nós vamos para a plataforma de marca. A plataforma de marca ela pode ser visão, missão, valores, pode ser a diferenciação de concorrência, a personalidade, a cultura corporativa. Essa plataforma de marca que vai tangibilizar o posicionamento da sua empresa, né, para você estender esse alcance, que esse estender o alcance a gente pode dizer que é a estratégia que vai usar, né, para a sua característica, né, a característica do seu brand estar presente, tanto nos seus produtos como na sua comunicação. E aí tem a comunicação estratégica. Então, vamos fazer a identidade verbal, seja ela o tom de voz, os temas, o estilo do conteúdo. Mas aqui você tem que ter em mente, entender que o discurso ele é único. O discurso da sua marca ele é único. Mas a linguagem é de acordo com os canais, com a estratégia que você vai estar aplicando, fazendo. Aí tem a identidade visual, que são os padrões fotográficos, a sinalização, os elementos de apoio. E a criação do slogan, da tagline. Então tem essa parte visual, padrões de diagramação, cores, essa parte visual mesmo, padrões de ilustração da marca, tudo aqui é definido como uma estratégia de comunicação. E aí a gente entrega isso num Branding Book. Esse Branding Book, como está no site, é um guia para orientar a gestão de branding e comunicação corporativa cotidiana. Então, aqui você vai ter dentro desse Branding Book o guia de gestão, que são informações de posicionamento, de DNA da marca, de crença da marca, de visão, missão, valores. E a parte do photo briefing, que vai orientar tanto a produção ou a seleção de bancos de imagem, de questões gráficas, vai orientar a equipe de marketing a isso, qual vai ser a tonalidade da imagem, qual vai ser o filtro, que tipo de fotografia é mais alinhada com a marca, que tipo de modelo para a campanha, enfim, são padrões aqui que visam orientar para que esteja alinhada com o posicionamento, com o perfil, né? Qual que é o perfil do casting que você vai utilizar para as campanhas da sua empresa. Então isso vai ajudar os nossos clientes a manter esse padrão fotográfico, esse desenvolvimento de banco de imagens da sua empresa. E também vai ter nesse Brand Book tons de voz, o manual da marca, os padrões de ambientação. Então aqui no padrões de ambientação é o guia de orientação para projetos de arquitetura, de decoração de interiores para os espaços corporativos. Mas você pense, o branding ele não é ciência, né? Ele vai ser customizado de acordo com o projeto. Então, um e-commerce, né, um cliente apenas online, ele não vai precisar
né, desses padrões de ambientação. Um cliente que já tem mais tempo no mercado, o projeto dele vai ser diferente de alguém que está começando. Então tudo é customizado de acordo com cada cliente. E falando no design de comunicação, nós colocamos aqui no nosso site que a estratégia do seu negócio através de linguagens e códigos visuais para a sociedade. É a criação na construção de mensagens por meio do design gráfico. O design gráfico, o design de comunicação, ele é bem abrangente. Então a gente tem a parte de identidade visual, tem a parte de materiais promocionais, editoriais, embalagens, web design e design digital, que é mídias sociais, banners, e-mail marketing, web design, landing page, design para o site. A identidade visual aqui é o sistema de informações não verbais, então vai ser o logo, o símbolo, a tipografia, cores de apoio, como que vai ser aplicada. É bem diferente do branding. Dentro do branding nós temos isso, mas aqui é caso o cliente queira somente a identidade visual. E aí a gente vai conversar com o cliente, vai ter etapa que a gente vai estar com o cliente vai nos fornecer informações, né, com aquilo que ele conhece do negócio dele, o expertise dele, e nós entramos também com aquilo que nós sabemos. Então a gente vai sistematizar o conceito com o cliente, nada é feito por acaso. O design, ele não é só estético, ele é estratégico. Por exemplo, num design digital, num web design, a gente tem que entender por que aquele botão tá ali, qual que é o peso que a gente tem que dar para cada coisa, por que tá aquela coisa daquela cor, né, para facilitar, eu quero que ele faça tal ação. A gente vai também pensar nessa questão estratégica do design e do conceito também da empresa, da marca do cliente. E aí vai ser o que o cliente precisa. Às vezes não é necessariamente o que ele quer. Aqui nessa parte de design de comunicação, que parece ser design, faz aí. Aqui a gente tem a parte disso, de desenvolvimento de marcas gráficas, e tem que entender que essa é a identidade visual e que ela vai funcionar para gerar vendas no seu negócio. Ah, mas como? Me ajudar a vender mais. Ela vai servir para chamar atenção. Ela vai servir para trazer uma percepção positiva se ela for bem feita. É através dela que você vai mostrar os atributos do seu negócio, a personalidade da sua empresa, a mensagem da sua empresa. E é através desse visual que você vai estar na percepção do cliente. Quando a sua marca vai ser lembrada, quando o cliente vai precisar retomar aquilo que ele precisa, aquele serviço, o que ele precisa, e vai lembrar da sua marca. E é através dessa percepção de valor que ele tiver da sua marca com os concorrentes que ele vai tomar uma decisão. E se sua marca estiver ok, bem feita, positiva, é mais chance dessa pessoa escolher você. Depois a satisfação do serviço, do que ele adquirir, vai estar com você. A expectativa a gente criou. Aí você vai ter que alinhar essa entrega junto com a expectativa criada, a expectativa do design de comunicação. Aí você entrou em contato para saber sobre os valores, para pedir um orçamento. A gente vai procurar entender aquilo que você precisa, aquilo que você quer. Então, não retenha informação, não tenha medo de falar o que você precisa, qual que é a sua expectativa, qual que é o seu desafio hoje no mercado. Porque com essas informações a gente vai conseguir fazer melhor, elaborar melhor uma proposta para você. Passar informação, telefone, e-mail. Nosso interesse é poder explicar a proposta. Nossa intenção é poder explicar a proposta para você, para que você entenda e não seja só por valor. Nós temos em nosso site uma parte que se diz, um menu que se diz contrato. Então o nosso contrato, ele está online,
né, para você já ter conhecimento. A gente envia a proposta por nosso sistema digital. Por quê? Porque a gente pode ter clientes na mesma cidade com que estamos e a gente vai conseguir se encontrar com essa pessoa pessoalmente, mas a gente tem clientes que vão estar em outra localização e a gente consegue conversar via Skype, mas o nosso sistema de gerar proposta, ele é online. Então você vai receber essa proposta e se você aceitar, o aceite é totalmente digital. Mas a gente sempre gosta de entender o que você precisa para elaborar a proposta, conversar com você sobre a proposta. Na proposta a gente coloca os passos a passos que a gente vai desenvolver. Geralmente o período que isso leva, mas é depois de fechada a proposta que a gente elabora um cronograma com todas as datas para você saber qual é a etapa que a gente está, qual é a etapa que a gente vai precisar falar, se reencontrar, reunir, ou seja, no online como no físico, e é um trabalho de confiança, né? É um trabalho que a gente vai estar junto, porque é o benefício do seu negócio, né? Para gerar soluções e benefícios para o seu negócio, consequentemente para a gente, porque o nosso modo de vida é o nosso negócio e a gente quer o melhor. Então, para quem que é os nossos serviços? Nossos serviços é para você que entende a importância de um serviço profissional de comunicação, entende essa necessidade para aqueles que têm a mente aberta, e a mente aberta para receber um novo, para a gente poder propor inovações, aplicar inovações. A gente é para pequenas, médias empresas. Se quiser grandes empresas, pode vir também. Mas a gente acredita que as pequenas e médias merecem o serviço das grandes. E a gente é para aquele empreendedor, para startups, para quem realmente quer aplicar estratégia, para quem realmente precisa de um profissional. E vai ter conhecimento da parte de publicidade, entender essa diferenciação. A gente explica também a diferença de marca, de identidade visual. A gente gosta de contar do processo, de fazer com que o cliente entenda, porque daí assim ele também entende que a gente sabe o que está fazendo e quando a gente disser que isso vai ser melhor do que aquilo, ele consiga ver essa diferença. A gente é para aquele que não vai querer copiar de tal marca, porque sabe que a marca dele é única e não precisa repetir as mesmices para ter sucesso, para ter benefício. E é falando a verdade, divulgando a verdade, sendo diferente e verdadeira, e tá tudo bem. Então, se você ficou interessado, entre em contato, seja por e-mail, telefone, WhatsApp, redes sociais. A gente vai ficar muito feliz com o seu contato, com a sua mensagem e poder tirar suas dúvidas e, quem sabe, caminharmos juntos, guiando você no seu caminho. É isso. Obrigada.